Cuida da pele, hidrata os cabelos, toma suplemento e continua sentindo que nada melhora? Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que realmente funciona para quem quer ter pele, cabelos e unhas mais bonitos e saudáveis de forma natural. O cabelo, ele é estimulado, a nossa pele é estimulada. Qual que é a diferença de tudo isso, né? Quando a gente percebe que a nossa pele tá opaca, pode ser uma desidratação, pode ser quando você dorme mal, noites subsequentes. Pode ser que você tá com má absorção gástrico-intestinal. Pode ser que você tá num período hormonal meio conturbado, os hormônios estão aí totalmente descontrolados. Pode ser deficiência de vitaminas. Pode ser muitas coisas. Mas o que a gente sabe, que é o que a gente enxerga e é o que dói, é aquela pele manchada, opaca. Parece que nada que você faz dá certo, né? Você passa um creme e arde. Não já aconteceu isso com vocês? Já acontecia muito comigo antes de eu dominar essas técnicas dos óleos essenciais. Acontecia muito comigo. Às vezes eu falava, acho que eu preciso de hidratação. Eu ia lá, comprava um creme, que super recomendado. Dermatologistas recomendavam, usava, ardia. Você passava na pele, não era legal. Você tinha uma sensação de pegajosidade, uma sensação de oclusão na pele. E era meio complicado tudo isso, né? E aí a gente falou, o que fazer? E aí, com o tempo, a gente vai desistindo. A gente vai desistindo de usar esses produtos. A vida é corrida, né? E quando a gente assusta, a gente olha no espelho, aquela linha de expressão já virou uma ruga. Aquela olheira que tava leve tá funda. Você tá acordando cada dia com os olhos mais inchados. E o cabelo, então? Você vai lavar o cabelo, na hora que passa o condicionador, sai tufos na sua mão. Você olha pro ralo do banheiro, dá até tristeza ali de tanto cabelo que tem. E a gente fica ali, parece que tá contando os fios. Se pudesse colocar eles de volta, porque aquele fio começa a fazer muita falta, porque você tá com o cabelo ralo e fraco, com o couro cabeludo exposto, sem brilho, os cabelos assim, sem vida, né? E uma coisa muito interessante que muita gente não percebe, que quando a gente tem muita queda de cabelo, às vezes você percebe que seu couro cabelo tá exposto, você percebe que o fio não nasce. E aí você começa a observar uns pontinhos no couro cabeludo, que seriam os folículos, meio vazios, que a gente chama de ósseo vazio. O cabelo cai, gente, antes da hora. Ele acelera o processo de queda que não dá tempo de outro repor. E fica aquele fio preguiçoso. Aí você faz o quê? Você pinta para disfarçar, põe mais química. Às vezes você faz um corte de cabelo, ele fica parecendo uma palha, porque o cabelo tá seco, com muita repulsão, né? Eletroestática, né? E aí você começa a desanimar. Você começa a aceitar, falar, eu sou assim mesmo. Acho que eu tô ficando velha. Gente, isso acontece com a maioria das pessoas. Fora as unhas, né, também, que ficam fracas. Então, quando a gente olha, faz um balanço geral, né? Você fala assim, nossa, eu tô acabada. E você começa a se olhar menos e a gostar menos de você. Porque você não tem uma saída. Eu sei que você aí se identifica com isso, né? Eu sei que muita gente tá aqui porque realmente tem algo desesperador que ela quer tratar com urgência. Porque você já identificou o problema há muito tempo atrás. Mas, às vezes, você não foi orientada para olhar de uma forma diferente. Às vezes, o médico olha o seu problema pontual, mas não tem um tempo numa consulta ou não é a especialidade dele para olhar sua saúde como um todo. Às vezes, você precisa de uma alimentação melhor, um hábito de vida melhor. E a gente sabe disso. E no final das contas, que a gente sente a culpa, né? De não estar fazendo nada. Então, eu vou entender. Olha só, a maioria das pessoas, elas usam os produtos certos, mas do jeito errado. O cosmético sem conhecimento, óleo essencial sem orientação, rotina sem estratégia. O que é bom pra mim não é bom pra minha irmã, não é bom pra minha filha. Porque vocês moram numa mesma casa não significa que vocês vão usar os mesmos protocolos. Por mais que a gente vive no mesmo ambiente, compartilha ambiente com a nossa família, compartilha ambiente com as pessoas que a gente trabalha, não significa que você tenha as mesmas necessidades. E aí são as particularidades que vai fazer toda a diferença na hora de você ter um resultado realmente efetivo. Por quê? Porque você vai elaborar, você vai utilizar um protocolo que foi feito pra você naquela situação. E é legal isso porque você começa a entender que a pele finalmente é como se ela falasse assim: ufa, finalmente algo que eu reconheço. Ou finalmente algo que eu preciso. E aí, quando a gente bola essa estratégia, faz esse caminho, esse percurso dentro de uma metodologia, vocês vão ver que é muito diferente. Então, quando a gente começa a pensar em pele opaca, a pele opaca nada mais é que uma pele sem viço, uma pele sem brilho. E você tem 3 problemas aqui que você pode identificar. Uma é a desidratação da pele. Às vezes, essa desidratação é uma consequência de um problema sistêmico, tá? Você bebe pouca água, ou você bebe a água, mas tá faltando mais alguma coisa aí. Ou pode ser porque que sua pele tá com excesso de ressecamento, então ela forma uma camada mais espessa, então ela perde flexibilidade, então ela parece que tá craquelando, uma pele ressecada. Os poros muito fechados é porque ela não produz óleo suficiente para fazer uma hidratação natural que a nossa pele precisa. E um outro ponto, um terceiro ponto, pode ser que você está utilizando algum produto na sua pele que mascara isso. Então, por exemplo, você usa um filtro solar. É um filtro solar que até você tem uma boa reputação dele aí no mercado, porém, ele tem algum componente que prejudica você. Ou então, ele tem um excesso de óleo ou de cera que forma um filme ocluindo a sua pele. E aí, esse filtro, provavelmente, ele vai ter uma corzinha que ajuda, né, a mascarar como se fosse uma base. E aí, você não está enxergando que a sua pele embaixo, ela está totalmente necessitada de nutrientes. Então, quando a gente escolhe óleos essenciais, óleos vegetais,
às vezes eu adiciono uma argila no processo, às vezes a gente põe algum nutriente vitamínico dentro de um cosmético que a gente pode preparar em casa. Eu começo a observar o que sua pele precisa para ela se recuperar. E quando eu falo pele recuperar, significa que ela vai voltar a se renovar como ela tem que se renovar. Às vezes a pele, ela demora muito tempo para se renovar porque ela está precisando de substratos, está faltando substratos e às vezes está faltando estímulo. O óleo essencial, ele dá o estímulo para a pele se renovar. Tem moléculas que protegem as estruturas celulares, impedindo que elas morram ou envelheçam rapidamente, que elas se oxidem. E também a gente coloca no circuito nutrientes, vitaminas, ácidos graxos presentes nos óleos vegetais, que acaba virando nutrientes diretamente para nossa pele. E aí, quando a gente monta essa composição perfeita, que a gente chama de... É como se fosse o puro suco de vida que você está oferecendo à sua pele e ela tem o estímulo que ela precisa. Então, gente, quando a gente escolhe isso, vocês podem ver que é difícil eu ficar dando receita pronta e sempre quando eu dou um protocolo eu falo, gente, isso é um início de processo e vocês precisam fazer uma avaliação para a gente poder corrigir e depois identificar o que realmente é pontual na sua pele, que vai fazer diferença aí nesse processo todo, né? Essa é a diferença, gente. Essa é a diferença. E o que muita gente faz ainda de errado, né? É pegar e esfoliar essa pele, achar que precisa de ácido, achar que precisa de um peeling. Aí você vai lá, paga um peeling caro, um peeling totalmente fora do processo. Uma esteticista vai lá, faz um peeling em você, mas ela ainda precisa de um pouco mais de profundidade, entendimento do que está acontecendo com você, antes de você já logo fazer um peeling. O peeling, ele renova a pele, sabe? Ele é um gatilho de renovação da pele, só que ele não vai resolver seu problema. Ele vai melhorar naquele momento, se você continuar sem o estímulo, sem o nutriente, sem... ir lá avisar sua célula, vai, trabalha como tem que fazer, não vai adiantar nada, né? Você vai estar ali fazendo uma coisa paliativa. A proposta do Portal da Beleza é fazer algo que realmente você precisa. Não é milagre, nada disso não. É porque a gente está olhando de verdade para você. Ou melhor, a gente ensina você a olhar de verdade para você. E nesse momento, você para e se pergunta, nossa, mas será que isso é complicado? Você está olhando para você todos os dias. E de repente, você olha para o problema, mas não olha para a solução. Já viu aquele ditado? Para onde você coloca o foco, para lá que vai a sua energia. E aí a sua energia, quando você só foca no problema, só foca no que você está insatisfeito, você começa a pensar, tô insatisfeita, tô infeliz com a minha aparência, e você fica triste, você fica chateada, deixa de ficar no convívio social, deixa de tirar foto, deixa de ficar mais participativa, você começa a ficar mais retraída, porque acha que aquilo é realmente impossível, você é como se recebesse uma sentença. E na verdade não é nada disso. Então a gente passa a olhar para a sua parte boa da sua pele, a gente passa a olhar no potencial de renovação que ela tem. Então você tá com queda de cabelo, vamos olhar as entradas. Tá nascendo fio? Isso é um ótimo sinal. Não tá nascendo fio? Vamos pesquisar mais a fundo. Você olha falhas em todo o couro cabeludo. Você percebe, né? Ah, mas meu cabelo tá coçando. Vamos olhar bem mais fundo. Será que essa coceira não é um processo inflamatório e ele tá causando essa queda? Será que essa coceira no couro cabeludo é no fundo emocional que tá causando isso? Então você começa a olhar de uma forma muito diferente para você mesma. Conhecimento é tudo. Então eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Tem muitos blends que eu uso aqui para cuidar da minha pele. Então eu percebo assim, a minha pele é bem hidratada nessas regiões em volta, ela é mais ressecada só aqui. A minha pele é o contrário, a zona T é seca, principalmente nessa parte aqui abaixo da área dos olhos. Então é uma área que eu uso um produto até diferente aqui, porque é uma área que precisa de mais hidratação do que aqui. Olha só, gente, vocês podem chegar num nível de conhecimento que você pode usar, você vai conhecer áreas diferentes do seu rosto, áreas diferentes do couro cabeludo. Às vezes você tem uma necessidade diferente aqui do que tem aqui. Olha que interessante. As unhas é a mesma coisa, o corpo é a mesma coisa. Isso é muito interessante. E você passa a ter essa percepção de si mesma de uma forma realmente extraordinária. E nenhum cosmético do mundo foi desenvolvido pensando dessa forma. Por quê? Porque eles não são exclusivos para uma pessoa. Eles atendem uma demanda e a necessidade passa a ser analisada, passa a ser desenvolvida a partir de um dado estatístico. Mas a gente sabe que isso não funciona bem assim, né? Se fosse assim, a gente não via tantas mulheres com queda de cabelo, com problemas de pele, tantas mulheres insatisfeitas. A gente fez pesquisa aí e a gente viu como tudo isso funciona. Lembre-se, gente, a grande questão é o conhecimento e o método certo.